Bem-vindos, amigos, a mais este Floripa em Foco especial, muito especial hoje, com a professora Elisete Lanzoni. Bem-vinda, professora. Obrigado pela presença. A professora Elisete é da UDESC, a nossa Universidade do Estado aqui de Santa Catarina. É doutora em Direito Ambiental pela Federal de Santa Catarina, gosta muito de Direito Ambiental e nas horas vagas ela é a secretária estadual do Movimento de Mulheres do PSB. Resumidamente é isso, né, doutora? Na UDESC eu lecionei de 2004 a 2008 e hoje participo de um programa da UDESC junto com a Escola de Governo do Estado, que é o Programa de Residente em Gestão Pública. Residente em Gestão Pública. É um programa especial muito bacana, desenvolvido aqui no estado de Santa Catarina. Que se destina ao quê? Qualificar? A auxiliar os municípios em projetos especiais, de acordo com as necessidades do município, onde esses municípios contratam profissionais de administração pública que se candidatam via edital, assim como os municípios também, em determinadas áreas. E eles têm um tempo certo para desenvolver esses projetos. Olha, aí assessora a gestão e desenvolvimento desses projetos. Pô, legal, hein? Qualifica a gestão pública, isso, exatamente, né? Qualifica a gestão pública. Porque está muito politizada, vamos dizer assim. A professora Júnia Soares, presidente da Fundação ENA Brasil, Escola de Governo do Estado de Santa Catarina, que lidera esse programa pela escola. Como é que é o nome dela? Júnia Soares. Júnia Soares. Parabéns, né? Parabéns à iniciativa e sucesso. Mas o que nos reúne aqui hoje é debater uma questão que cada vez mais está em pauta, que é, que nome vamos dar? A emancipação da mulher, dá para chamar assim. A mulher hoje cada vez mais conquista mais e novos espaços, não, professora? Eu digo que a mulher cada vez mais reconquista os seus espaços. Reconquistar? Porque tomamos delas? Porque historicamente, lá nos primórdios da humanidade, era a mulher que cuidava do seu local, da sua tribo, da sua gente, razão pela qual a mulher desenvolveu essa visão periférica que ela tem, e o homem tem a visão mais retilínea, porque ele tem que caçar, exatamente, saía para caçar, para alimentar essa tribo. Então, com o desenvolvimento da questão do Estado, da propriedade privada, enfim, houve essa retirada da mulher desse protagonismo de gestão, e de estar à frente. Então, por isso que eu digo que a mulher está reconquistando, sim, o seu lugar na sociedade. Com muito custo, com muita dificuldade, mas nós estamos caminhando passo a passo nesse sentido. Certo. E essa tomada do espaço das mulheres, você acha que teria sido intencional ou foi o caminho da humanidade naturalmente assim? Ou foi premeditado, uma ação premeditada? Isso foi uma ação premeditada do ponto de vista do domínio. Opressiva. Opressiva, e principalmente porque era a mulher a única que tinha certeza da paternidade. Então nós tivemos todo um desenvolvimento histórico de conquista da propriedade. Hoje a propriedade ainda é bem material, ainda é muito importante para o ser humano. Então tudo começou de uma forma muito simplificada, tudo começou aí. E foi estratificando. Exatamente, até se chegar a esse ponto do domínio do masculino sobre o feminino. Mas as mulheres têm tantas condições quanto qualquer homem de exercício de profissão, ou de até desenvolvimento mais de condições. Atividades. Enfim, nós estamos sim numa situação de igualdade intelectual e produtiva, inclusive de igualdade perante a lei, embora falta efetividade dessa igualdade. Falta efetividade? Sim, porque a Constituição diz que somos iguais perante homens e mulheres são iguais perante a lei, mas na prática nós ainda somos relegadas a segundo plano, seja do ponto de vista das carreiras, com diferenças salariais, ou ponto de vista das oportunidades
tanto no setor privado como no setor público, inclusive na questão política partidária. Que tem a cota de 30% para mulheres em eleições e muitas vezes são preenchidas assim para preencher a cota mesmo, né? Não Isso, nós precisamos trabalhar com o desenvolvimento da vocação feminina para a política, pela capacidade da mulher e pelo interesse sobre a coisa pública. Interesse do desenvolvimento da cidadania por intermédio da política partidária. Mas isso não é uma coisa exclusivamente para o gênero, é uma coisa para todo ser humano, não? Para todos, para todos. Né? Nós falamos aí igualdade de condições de gênero, para tudo. Né? Oportunidades profissionais e oportunidades na política. Está pipocando aqui na memória, eu vi essa semana, alguém até comentou, isso é igualdade? Tinha um campeão de surf aqui na ilha, no norte da ilha. Um campeão de surf com o seu cheque, né, de R$55 mil, primeiro lugar, e ao lado dele a campeã de surf, primeiro lugar também, com um cheque de R$7 mil. Então isso é igualdade, né? O cara ganha 55 e ela ganha R$7 mil, sendo ambos campeões no surf. A gente precisaria ver nesse sentido o edital, as normas impostas nessa competição específica. Né? Se estiverem em condições normativas, a gente pode dizer que aí houve sim uma desigualdade. Mas como a gente não conhece as normas, para dizer agora aqui de uma forma muito simplificada, se há ou não essa diferença. Certo. Aparentemente sim, mas precisamos saber qual foi a regra do jogo. Tá certo, então vamos deixar os surfistas para uma próxima. Muito bom. Mas, de qualquer forma, as mulheres estão demonstrando isso que a professora acabou de falar, de que são completamente aptas, às mesmas condições intelectuais de desenvolver qualquer tarefa. E isso está ficando cada vez mais visível, né? Cada vez mais mulheres despontando na comunidade, no movimento do seu bairro, tomando iniciativas. A professora percebe esse movimento? Sim, percebemos esse movimento. A mulher sempre esteve no trabalho de bairro, no trabalho de comunidade. O que precisa mesmo é oportunizar essas líderes, o protagonismo político que por vezes elas têm no momento das eleições. Só. Exatamente. Muitos partidos políticos, muitos candidatos utilizam a popularidade dessas mulheres no período de eleição, inclusive colocando-as como candidatas pro forma, e no momento de dar a elas um protagonismo político, não ocorre. Só usam e depois põem na prateleira de novo. Essa é uma das maiores reclamações que nós ouvimos ao andar aí município por município no estado e também em outros estados da federação. Outros estados também. Sim, sim. Deve ser uma condição global isso, né? A exploração por gênero, né? E, de qualquer forma, o seu trabalho dentro do movimento de mulheres do PSB vem justamente nessa direção, de potencializar as mulheres, dar-lhes incentivar, estimular a mulher na política, né, de uma forma vocacionada e não em razão dos 30% exigidos por lei. Vocacionada? Vocacionada. É a participação da mulher na política por vocação. Né? E não simplesmente emprestando um nome em razão das cotas. Ela tem que se candidatar, ela tem que lutar pela candidatura dela e os partidos políticos têm que oportunizar, como oportunizam para os homens, dar a elas todo o apoio para que cheguem a uma competitividade político-partidária. Olha, é uma questão bastante grande, hein? Vamos precisar de todos aí para trabalhar essa questão. Como é que uma mulher que está lá no seu bairro, lá na comunidade atuando, ela pode se prevenir dessa armadilha política, vamos chamar assim? Como é que ela pode tomar a iniciativa e começar a defender o seu espaço? Procurando a professora Elisete? Bom, procurando a professora Elisete ou procurando qualquer mulher que atue na política e que busque exatamente esse despertar da vocação da mulher, né, para a efetividade política. E também exigindo os direitos dela, os direitos estabelecidos por lei. Está previsto em lei? Exatamente, está previsto
em lei a participação dela dos 30% com oportunidades, né? E ela conquistar o espaço dela no dia a dia, né? Indo às reuniões partidárias, mostrando a sua opinião, né? Ocupando espaço. Ocupando espaço. Sem ocupação desse espaço, não há como desenvolver um trabalho político partidário. Tá ótimo. Estamos aqui no Floripa em Foco especial com a professora Elisete Lanzoni, que é, como acabamos de falar, do movimento secretária estadual do Movimento de Mulheres do PSB, atua no Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina e é professora também dentro da Escola do Governo do Estado. Escola do Governo do Estado, né? Qualificando gestores públicos. Vê que maravilha. E uma ferrenha defensora aí da participação da equidade de gênero, né? Eu diria até que elas estão superiores, mas isso também já é uma outra discussão. Mas a gente, nos preparando aqui para irmos ao ar, a professora falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é sobre a corrupção. Será que a corrupção não é uma coisa que desestimula também as mulheres? Elas, como a professora acabou de dizer, já manipuladas, usadas para preencher aqueles 30% das cotas. Será que isso não é um fator desestimulador também da participação? E uma coisa que eu achei bem interessante que a professora falou foi de que a corrupção começa no olhar. Como é que é isso? A corrupção assusta as mulheres e como é que é essa questão da corrupção começar no olhar? A corrupção assusta todos. A corrupção assusta todos, não só a mulher, mas a corrupção assusta todos. E eu digo que a corrupção ela começa no olhar porque a pessoa mal intencionada de ofertar, né, de querer realizar um ato de corrupção, precisa encontrar a recepção da outra pessoa. A corrupção é uma via de mão dupla. Então, quando esse olhar é receptivo, a corrupção pode se efetivar. Mas quando esse olhar não é receptivo, existe uma barreira, existe um obstáculo para a efetividade desse ato. Exatamente. Então a corrupção assusta todo mundo. E eu acredito que nós estamos num momento histórico do Brasil e do mundo com as redes sociais, mostrando o que acontece em tempo real, o que não acontecia há um tempo atrás. Então nós não temos menos corrupção do que tínhamos há um tempo atrás. Nós temos mais informações. Nós temos uma corrupção desnudada hoje. Eu acredito e tenho uma visão otimista em relação a isso, que a corrupção tende sim a reduzir, né? Porque nós estamos mudando o perfil do eleitor, o cidadão tem feito um controle social maior. Mais efetivo, né? Exatamente. Com as mídias sociais e tudo mais. E é isso que vai fazer o nosso país, que ainda é um adolescente em matéria de democracia, mas alterar a condição de uma democracia meramente participativa para uma democracia efetivamente participativa. Ela está meio de fachada, a democracia aí. É porque nós votamos, mas não nos comunicamos mais com o nosso representante. E a democracia participativa, ela permite exatamente que você dialogue, que você cobre, que você também possa participar no sentido de propor, né, ao seu representante algumas ideias. Não só participar com o voto. Claro que não, isso é só representação. A efetiva é outra coisa. A participação é diferente. Mas curiosa essa questão da corrupção, né? Porque todo mundo fala que nunca teve tanta corrupção, tem um partido X que é corrupto. Eu sou da opinião de que lá do Rui Barbosa para antes já existia, antes do Cabral, né, já existia essa tal da corrupção. A questão é que agora a gente fica sabendo. E será que isso também, esse movimento de dizer que está tudo corrompido, nada mais funciona, também já não é um movimento intencional de desestímulo à nossa participação na política? É porque, na realidade, as pessoas reproduzem algumas frases. Né? Algumas frases, elas caem no popular. É assim mesmo, né? A corrupção tá aí, nada vai mudar. A partir do momento que eu mudo na minha casa, no meu bairro, no meu condomínio, no meu local de trabalho, é claro sim que tem condições de mudar um sistema, um país.
tudo vai depender do seu modo de agir individual e do seu modo de agir coletivo. Quer dizer, a mudança começa no indivíduo? Claro, a mudança começa no indivíduo. Não tem que tomar o poder para resolver o problema da classe social X, Y, não? Essa é uma outra questão. Ninguém toma o poder. Poder tomado é democrático ou poder conquistado? Ocupar o poder, eu digo, né? Vamos ocupar o cargo. Sim, sim. E aí vem de todo o trabalho que você faz. Comentava com você ainda há pouco, muitas pessoas me perguntam, professora, depois de tanto tempo de ter uma vida profissional estruturada, acadêmica, por que agora entrar na política? Se a política está tão ruim, se há tanta corrupção. Mas é exatamente isso que me estimula a entrar na política, ou seja, poder colaborar para mudar alguma coisa. Um trabalho de educação política? Exatamente. Enquanto nós não tivermos um trabalho de base sobre educação política, não há como mudar. Nós precisamos trabalhar na nossa criança, o nosso adolescente, para a responsabilidade política, a responsabilidade como cidadão, né? Os seus direitos e os seus deveres como cidadãos. Isso começa dentro de casa e sem a transferência da educação informal para a escola. A família precisa retomar a educação da criança, os princípios, exatamente, princípios, valores, ética, fazendo um trabalho em parceria com a escola na educação formal. E aí nós teremos um trabalho voltado para a cidadania, mostrando para a criança o valor de se dedicar mais aos interesses sociais, interesses coletivos, do que o interesse próprio. Que maravilha! Tem que escrever isso tudo. Tem que publicar para mais pessoas terem acesso. A professora estava dizendo que chegou a ser candidata a prefeita do município vizinho aqui da Grande Florianópolis, São Pedro de Alcântara. E uma constatação curiosa foi de que não precisa ter a caneta do prefeito para fazer muitas ações. Dá para ser cidadão? Essa foi uma experiência muito interessante e que o que me estimulou foi a questão da coerência entre o meu discurso da importância de participação da mulher na política, né, e a prática da mulher na política, e assim eu me candidatei ao cargo de prefeito de São Pedro de Alcântara. Foi uma experiência muito importante e interessante, e ao andar pelo município no período de campanha, eu pude observar várias necessidades, várias situações, e que me levou à conclusão de que muitas delas podem ser resolvidas, né, fora do gabinete da prefeitura, com trabalhos sociais, com dedicação à comunidade, às vezes. Informação, pode ser resolvido dentro da escola, pode ser resolvido no bairro, né, com a boa vontade das pessoas que estão ali. Isso vai desde a questão da educação, da segurança, enfim. E realmente nós estamos participando de alguns movimentos no município nesse sentido, de ajudar a comunidade, né, independentemente de estar ocupando o cargo de prefeito. É que nem o Gandhi falou então, a mudança, seja a mudança que você quer no mundo. Seja a mudança que você quer no mundo, exatamente. Maravilha, um bom exemplo. O primeiro passo tem que ser o seu, a sua mudança de pensamento e a sua mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Estamos muito acomodados, esperando o que o pai dará, que o governador dará. Utilizamos muito o eles, né? Eles, esperando que eles façam alguma coisa. Não, na sociedade é o nós. Nós precisamos fazer. Não existe o eles. Hoje, o Estado provedor não existe mais. Não é possível esperar que o Estado faça tudo para nós. Nós temos sim a nossa parcela de contribuição para o sucesso de algumas ações estatais. As políticas públicas, elas precisam existir, mas com colaboração da sociedade para que o resultado seja positivo. É sempre uma via de mão dupla. Sempre uma via de mão dupla, uma parceria. Mas eu vou insistir nesse ponto, a gente está meio educado a ser acomodado, né? A esperar pelo presidente, pelo papa, pelo pai, pela mãe, pelo patrão. A gente não tem essa cultura de se colocar como inferior, como incapaz.
professora não identifica esse viés cultural? Sim, é possível identificar esse viés cultural, mas a partir do momento que nós temos uma Constituição que é inovadora no sentido dos direitos sociais, faltando efetividade por intermédio de políticas públicas, mas dando ao cidadão a capacidade de pensar diferente. Tá? Na realidade, nós deveríamos estudar a Constituição Federal desde a primeira infância. Desde a primeira infância? Desde a primeira infância. Nossos direitos e deveres individuais e coletivos. A cidadania começa entendendo a nossa Constituição Federal. E a gente desconhece, né? E a gente desconhece. A gente desconhece. Mas existem alguns programas que trabalham o tema cidadania em matrizes curriculares. E eu tenho aqui, como professora de direito público, a esperança de ver ainda nas nossas matrizes curriculares a Constituição Federal como obrigatoriedade de estudo. De estudo. Né? Claro, levando em consideração a maturidade, né, da criança, do adolescente, do adulto, mas tratando da Constituição Federal desde a primeira infância. Vamos precisar de pessoas decentes lá em cima para tomarem essas iniciativas, né? Porque tem alguns aí que preferem que continuemos sem muitos mecanismos de inclusão, né? Nós já passamos historicamente por isso e não aceitamos mais. Estamos aqui no Floripa em Foco especial com a professora Elisete Lanzoni, falando sobre o empoderamento de vocês, mulheres. E para fechar esse nosso delicioso bate-papo, o que a gente pode falar sobre os idosos, a terceira idade? Eles também é um nicho que sofrem algumas opressões específicas, né? Até na questão do pagamento da aposentadoria, né, que já sofreu diferenças na forma de remuneração, de atualização, até outras formas mais sutis. A terceira idade também tem seus problemas específicos, não tem? Bastante. Nós temos aí a legislação de proteção social, dentre elas o Estatuto do Idoso, né, que funciona? Também precisa ser de conhecimento público. A OAB faz um trabalho bem interessante nessa área. Né? Tem pessoas se dedicando à questão dos idosos, mas o que eu vejo, por exemplo, é que hoje não existe um desenvolvimento de um programa, pelo menos no setor público, dedicado aos idosos, no sentido, por exemplo, de ter um local onde eles possam ser cuidados durante o dia, para que os familiares possam trabalhar, por exemplo. Assim como nós temos as público. Creches para as crianças, não casas seria muito interessante? Exatamente, casas de convivência diárias, né, no sentido de que as famílias pudessem cuidar mais dos idosos, sem que fossem, por exemplo, abandonados aí em determinadas casas. Quando há condições de interná-los, né? Exatamente, porque existem as particulares e são caras, e as públicas não dão conta, às vezes, do número de idosos que nós temos para cuidar. Então, seria interessante nós lutarmos pelo direito dos idosos, inclusive estimulando o poder público a criação de centros de cuidados diários, para que a família esteja próxima desse idoso, cuidando dele, mas que também possa oportunizar o trabalho, assim como tem o pai e a mãe, né, em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais já em idade avançada. Existe um serviço social, o SUAS, que não é direcionado a idosos, mas para portadores de deficiências. Eles fazem um acompanhamento desses pacientes. Não seria o caso de expandir esse serviço do SUAS para o público da terceira idade? É criar mesmo um programa específico para a terceira idade nesse sentido. E economicamente isso seria viável hoje? O Estado teria condições de arcar com... Eu não tenho condições de dizer se o Estado tem condições de arcar ou não com um serviço desse, mas tenho plenas condições de afirmar que a partir do momento que o artigo 6º da Constituição traga os direitos sociais, né, como uma prerrogativa constitucional,
tem que encontrar mecanismos, sim, de cuidar dos nossos idosos. Impostos a gente paga um monte, né? De repente tem ali Exatamente. alguma forma de viabilizar. Né? A boa administração financeira do Estado passa por deixar em segurança a criança e o idoso, fora as outras necessidades que nós temos, como você acabou de falar, por exemplo, a questão dos deficientes. Mas nós temos que cuidar das duas pontas, sim, a criança e o idoso. Cuidar, né? Cuidar de si, que o resto, o entorno vai se modificando também, né? Políticas públicas. Muito bem. Professora Elisete, olha, um prazer conversarmos. Eu gostaria que a professora aproveitasse esse momento que a gente está falando para a comunidade, no público em geral, se dirigir às mulheres, essas que se sentem oprimidas, incapazes. O que dá para deixar uma palavrinha de estímulo para essas pessoas que estão aqui nos desfrutando? Não existe incapacidade. Às vezes existe uma dificuldade de dar o primeiro passo. Então, busquem mecanismos, pessoas, ajuda para dar esse primeiro passo do empoderamento. O empoderamento feminino, ele evita a violência, ele traz a independência, ele estimula a autonomia e a mulher, sim, é capaz tanto na sua intelectualidade quanto na sua força física, moral, ética de participar. Nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, cada qual nas suas atividades, nas suas perspectivas, nos seus sonhos. Mas se nós não dermos o primeiro passo, nada avança. Então, sair da sua zona de conforto, buscar os seus sonhos, a realização daquilo que você pretende, como mulher, como mãe, como ser humano, inclusive na questão política. Lugar de mulher também é na política. Que maravilha, que maravilha. E a professora está disponível também, quem quiser convidá-la para uma palestra. Sim, nós fazemos um trabalho muito interessante de palestras, cursos, tudo isso gratuitamente. Buscando informar, estimular, incentivar o empoderamento da mulher, o combate à violência e a participação mais efetiva da mulher na política. E como é que podem contatá-la para convidar para uma palestra ou algo assim? Pode ser por e-mail. Quer deixar o e-mail ou a pessoa procura aqui a TV Floripa e a gente repassa? Pode passar, pode procurar a TV Floripa, ou também posso deixar aqui o meu e-mail, lislanzoni@gmail.com. Liz Lanzoni. Liz Lanzoni com Z. E Z, tudo junto. lislanzoni@gmail.com. Tá aí, para você levar estas palavras de estímulos aí para a sua localidade, para a sua associação. Parabéns. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse trabalho que nós temos feito em relação ao empoderamento feminino, à autonomia da mulher e ao incentivo da mulher na política. Nós que agradecemos pelas palavras tão gentis. E agradecemos principalmente a você, telespectador, que pode rever esse bate-papo com a professora Elisete Lanzoni daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.